Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui para falarmos hoje do tema Silêncio dos Inocentes. Estava dando uma olhadinha aqui. E o que é isso, pastor? Que silêncio é esse dos inocentes? Na verdade, o silêncio dos inocentes ou o silêncio dos justos é a nossa fé. A nossa fé como uma voz falando pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, nesse período aí do grande conflito, nessa cena do grande conflito, na luta entre o bem e o mal, nós vamos estar falando sobre isso, do silêncio dos inocentes. Como a nossa fé pode servir, como a nossa fé pode trabalhar como testemunho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fez, ou daquilo que a gente vai continuar fazendo. Hoje a gente está gravando porque, não sei se vocês, é, eu tenho visto isso no YouTube, quando a gente faz a gravação ao vivo, o YouTube ele demora para pôr o link. Então, aqueles que eu já tenho, que eu enviei o link, que eu postei, conseguem acessar. Outras pessoas não conseguem. Elas só conseguem depois, né? E aí fica lá, ao vivo, mas já passou. Então, se é ao vivo, já passou, e aí muitas vezes a pessoa pode perder o interesse, porque já passou. Então a gente está colocando aí, fazendo a live mais cedo para postar e mais ou menos no horário aí às 7 horas, 7h05, já poder ter acesso no YouTube. Queridos, nós vamos continuar colocando no YouTube, no Facebook a gente só vai colocar os momentos aí de quarta, né, que seria hoje à noite, ou sexta, na verdade, um sábado, alguma programação especial, algum sermão especificamente. Estamos apenas fazendo aí mensagens, meditações. E o tema de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 11, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí dos heróis da fé. O capítulo é grande, tem bastante coisa, mas pelo menos a gente vai meditar nos 3 primeiros versos e depois a gente vai falar um pouquinho dos outros, tá bom? Eu separei alguns versos aí. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos pedindo a tua bênção, a tua paz. Vamos estar aí meditando com os irmãos, falando do silêncio dos inocentes. E inocentes, Senhor, porque confiamos em Ti. Somos pecadores, mas não porque somos bons demais, mas porque o Senhor nos ama e o Senhor concede esse amor a todos. Basta aceitar. Então, nos ajude, Senhor, a, em silêncio, com a nossa fé, responder aos outros pelas nossas ações. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a minha intenção com a mensagem de hoje é mostrar que a fé é a nossa voz. Não quer dizer que você nunca vai falar, o silêncio dos inocentes quer dizer que a gente vai ficar só quietinho, mas é justamente pelas angústias, né? Quando alguém está ofendendo a gente ficar em silêncio, a gente tentar responder com a nossa fé. Tem muita gente, tem muito crente que fala muito, fala demais, fala como Pedro, antes da conversão genuína dele, sabe? Ele era sincero de coração, mas ele não era convertido genuinamente. Ele era sincero, falava e fazia. Depois ele aprendeu e ainda assim ele foi chamado por Deus para ser pastor do rebanho do Senhor. Hebreus capítulo 11 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu tentei fazer assim hoje, né, de maneira mais sucinta, uma
tradução aí rápida, né, palavra por palavra, a gente entender um pouquinho e assim, é interessante porque essa fé, essa palavra fé é convicção de quê? De que Deus existe e Ele é o Criador e governador de todas as coisas. Também tem a ver com relação, um relacionamento entre o homem e Deus. Fé é com relação a relacionamento de homem e Deus. Ponto. Nesse relacionamento do homem com Deus, de nós, seres humanos, com o Senhor, os anjos não têm fé, tá? Não precisa disso. A gente precisa acreditar, convicção de que Deus é o Criador e Ele é o governador de tudo. Quando a gente tem isso em mente, isso é fé. Quando a gente tem isso em mente, a gente muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de agir, muda a nossa maneira de responder às outras pessoas. E é isso que eu quero que vocês entendam. A gente pode focar só nesses 3 versos, porque os demais a gente vai falar alguma coisa da mensagem de hoje, né? De hoje à noite, eu vou estar falando sobre isso. Também uma mensagem eu vou postar e eu vou colocar no horário aí para que a gente possa estar ouvindo, meditando no período do culto. Mas essa fé é que a gente precisa ter. Não existe outra fé. Às vezes a gente diz assim, porque acreditar na evolução também é necessário fé. Não, não é necessário fé, porque não é relativo a Deus, sabe? Eu acreditar, por exemplo, eu estou com a Bíblia aqui, eu tenho fé que isso aqui é Bíblia. Não, isso aí é uma expressão pejorativa. Não, eu não tenho fé que isso aqui é a Bíblia. Eu não tenho fé que isso aqui é Bíblia. É Bíblia. Acabou. Fé, eu não estou vendo, mas eu tenho convicção de que Ele é o Criador e o governador de tudo. É um relacionamento do homem com Deus. Isso é fé. Então não é, eu tenho fé que isso aqui, eu tenho fé. Não, eu tenho fé em Deus. Acabou. Qualquer outra coisa relativo às coisas da vida não é fé. Pode ser acreditar, torcer para que dê certo, né? Isso a gente precisa, porque eu já vi muita gente crente, muito cristão, falando que tem fé, tal. Não, a Bíblia fala que os demônios não têm fé. A Bíblia fala que os demônios creem. Crer, de acreditar. Eles acreditam que Deus existe. Lógico que eles acreditam que Deus existe. No entanto, eles não têm fé. Fé, porque a fé tem a ver com a convicção de que ele é o criador e o governador de tudo. Se os demônios querem viver, vivem atrapalhando as coisas, vivem enfrentando a Deus, vivem colocando as coisas, sabe? Deus não é o governador para eles. Não é. Para mim, é. E para você? É o governador de tudo? Ele governa nas mãos? Pastor, mas tem tanta coisa ruim acontecendo. Tem, verdade, muitas coisas. Por isso o silêncio. E hoje a gente vê muita gente falando. Falam demais. E o perigo da gente defender os outros, né? Falam demais. Fala de A, fala de B, fala de C, fala de gente da igreja, fora da igreja, fala de gente política, fala, sabe? Hoje tem gente que fala demais, defende demais com unhas e dentes. Vamos defender o nosso Salvador. É verdade, ele não precisa de defesa. Esses outros precisam. O ser humano precisa de defesa porque sempre está errando. Deus não precisa de defesa. Mas a nossa fé, o nosso testemunho tem que ser uma coisa viva. As pessoas, elas têm que respeitar você, pelo que você é, sabe? Independente naquilo que você for falar, a fé traz a credibilidade.
Um crente que tem fé em Deus, ele tem credibilidade. E o que ele faz com que as pessoas abaixem a cabeça. Não com autoritarismo. Entende, irmãos? Nós precisamos ter isso aqui. Não adianta a gente ler o resto de Hebreus 11, que a gente vai estudar na parte da noite. Na verdade, a gente vai estudar poucas coisas, a gente vai, sabe? Porque não dá. O Hebreus, eu estava lendo, né, Hebreus 11, e fiquei pensando assim, realmente Paulo foi inspirado e iluminado por Deus, porque ele começou a falar dos heróis da fé. E sabe, só alguém que lê a Bíblia, só alguém que estuda a palavra de Deus, e aí te coloca assim no local e diz assim, fale sobre essas pessoas. E aí a pessoa começa a falar do que está dentro do coração. Eu vejo isso aqui. Tanto é que ele chega dizendo assim, verso 32, olha só, 32, ele gastou 32 versos para depois ele dizer: certamente me faltará tempo necessário para referir. Aí falou de Gideão, Baraque, Sansão. Depois de 32 versos, ou seja, ele gastou tempo. Olha só, eu estou no primeiro verso aqui ainda falando. Olha quanto tempo, quanta coisa tem para falar. Gastou 32 versos e depois de 32 versos ainda disse, ainda me falta tempo. E falta tempo, irmãos. Quem estuda a palavra de Deus, falta tempo. O tempo é urgente. O tempo é precioso. Jesus, o sermão da montanha de Jesus, não foi 10 minutos, sabe? João, quando a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes, já era tarde, os discípulos falaram, não é hora de mandar embora, não, faz. O que tem para comer? Sabe? Já tinham ficado o dia ouvindo. Hoje, a gente não consegue, a nossa mente é muito rápida, as coisas do mundo fazem com que a nossa mente não foque, a gente não gasta tempo, a gente demora, principalmente nas coisas de Deus, aí a gente perde o foco. Mas a gente precisa dessa fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa expressão se esperar, sabe o que é? É esperar pela salvação com alegria e completa confiança. Esperar pela salvação com alegria e completa confiança. Isso é esperar. A fé é essa. Primeiro, a fé é a certeza. Essa certeza é o fundamento. Aquilo por fundamento. Então, a sua crença em Deus, ela é fundamentada pela fé. Eu tenho crença, eu creio em Deus e o meu fundamento é a fé. Qual é o fundamento que o senhor tem, pastor? Fé. E o que é fé? É convicção. Eu tenho convicção. Pode me chamar de doido, de maluco, de besta, o que seja. É assim que fazem, né? É coitado, é doente, iludir as pessoas. Eu tenho convicção de que Deus existe. E não só que Deus existe, ele é o Criador. Ele. E por ele ser o Criador, não das coisas ruins, eu já disse isso. Ele é o Criador de todas as coisas boas. Nunca se esqueça disso. Satanás, ele inventa verdades com mentiras. O Criador de todas as coisas boas é diferente de o Criador de todas as coisas. Porque o Criador de todas as coisas faz o bem e o mal. O Criador de todas as coisas boas só faz coisas boas. Só coisas boas. Deus só faz coisas boas. Deus não criou espinhos. Quem criou o espinho foi o mal no pecado aqui na terra. Foi isso que a Bíblia diz. Mesma coisa lá no céu. Deus criou coisas boas. Deus não criou o mal. Deus criou todas as coisas boas. Então, Ele é o Criador. Ele é o meu Criador. E não só o meu Criador, é o Criador de tudo. Tudo. Então, se Deus é o Criador de todas as coisas boas, não existe outro Criador. Existe Criador de coisas ruins. Tem. E vai pegar fogo. Vai pegar fogo. E outros que acompanharem ele vão pegar fogo também.
Agora, Criador de coisas boas, só há um no universo. Só há uma divindade. Só há um Deus. Esse Deus não se limita por ele ser amor. E aí ele continua dizendo o seguinte: essa esperança, né, é a certeza das coisas que se esperam. Essa certeza é o fundamento das coisas que se esperam. Esse termo esperar é esperar pela salvação. Eu tenho fé em Deus aqui, eu faço as coisas aqui porque eu espero pela salvação. Espero pela salvação como? Entristecido? Angustiado? Nervoso? Briguento? Não. Eu espero pela salvação com alegria e completa confiança. Gente, está faltando fé. Está faltando fé. Não tem fé. O povo de Deus não está tendo essa fé. Não tem, não. E eu vou lutar, irmãos, para eu ter. Eu não vou dizer que eu tenho essa fé, eu estou lutando para ter, queridos. A questão que eu digo para você, você está lutando para ter essa fé, esperar pela salvação com alegria e completa confiança? A gente não está indo à igreja. Tá, sabe, tá difícil. E aí, a sua fé no Salvador está firme? E aí ele diz assim, é a convicção das coisas que não se vê. E essa convicção é a verificação pelo qual a fé é testada. Então, queridos, todos os dias a nossa fé é testada, a nossa fé é provada com coisas, sabe? Vai acontecer alguma coisa, testa a sua fé. Será? Não, mas aconteceu isso ruim. Não, Deus é mau. Não, não, Deus não é mau. Eu já consegui plenamente tirar isso da minha mente. Deus não é mau. Quando acontece algo de ruim e eu não sei o porquê, a primeira coisa que eu falo para Deus é: Senhor, como é que eu tenho que enxergar isso aqui? Porque eu sei que não foi o Senhor. Eu já sei que não foi o Senhor. Uma vez eu fui fazer um velório de um cristão, eu entrei no carro, me deram a carona, e estavam falando no carro, mas é injusto, sabe? Não estavam falando de Deus, mas no fundo acaba sendo Deus, né? Injusto. A vida é injusta, porque um homem bom morreu, injusto. E eu disse assim, não, errado isso. Aí me olharam assim, né? Como assim? Porque quando a gente diz que a vida é injusta, a gente, no fundo, está dizendo que Deus é injusto. E não é. É justo. Aqui, essa vida aqui é justa, sim. Não somos pecadores? Não estamos no mundo mal? O que que o mundo mal faz? Maldade. E morte é o quê? Maldade. Então a vida, essa vida aqui, não é justa, não. Ela é injusta. É por isso que eu creio em Jesus. É por isso que eu sigo a Jesus, porque um dia ele vai me tirar dessa vida injusta. Aí ficar me olhando, sem resposta. Porque, queridos, o que acontece de ruim na sua vida não é de Deus. É uma prova. Deus permite que essas provas venham para aperfeiçoar a sua convicção da verdade. Você quer ter essa fé? Eu termino lendo de novo o verso 1. A fé, a convicção de que Deus existe e é criador, porque a palavra fé é isso, convicção de que Deus existe e criador e governador de tudo. É um relacionamento do homem com Deus. Essa fé é a certeza, é o fundamento, é o seu fundamento, é a sua garantia. Junto, o Espírito Santo, ele sela no seu coração essa fé das coisas que se esperam, esperar a salvação com alegria, esperança da salvação com alegria. E convicção. Convicção seria a verificação pela qual a sua fé é testada, sabe? De fatos que não se veem, das coisas que a gente não consegue ver, mas acontece conosco.
Tudo vai ser um teste para você e para mim. Está você disposto a cada dia que passa, quanto mais testes enviar, mais forte a sua fé está? E essa fé não tem no sentido de força mais forte, não é que a sua fé é fraquinha e ficou forte. Porque na Bíblia, ou você tem fé ou você não tem, tá? Mas como fé é relacionamento, então o seu relacionamento precisa estar mais forte com Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais convicção da sua fé que você tem ou você não tem. Mas quanto mais você se relacionar com Deus, mais poderosa será a sua voz. E aí, você, com o seu silêncio, o silêncio dos inocentes, o silêncio dos justos, tem mostrado a voz da fé para os outros? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos terminando este momento de gravação. Estará sendo postado este vídeo, colocado. Permita, Senhor, que essa mensagem mexa conosco. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a falar da fé, nos ajude a viver isso. E de uma maneira muito especial, abençoe a cada um de nós. Abençoe todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.